costuma sentir raiva ou irritação ao longo de um dia? Nesse vídeo eu vou te mostrar uma outra maneira de enxergar a raiva que você nunca havia considerado antes. Eu sou Michele Ribeiro, jornalista e psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Já vai deixando seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Em outro vídeo eu comentei que a raiva ela tem por base pensamentos relacionados a deverias, ou seja, você cria na sua cabeça regras internas, né? Você cria regras para você que se aplica ao seu mundo externo ou ao outro e que esse outro nem sabe, nem cogita a possibilidade dessas regras existirem. E aí o que acontece? Na sua cabeça você entende que o outro não tinha que deixar o lixo para fora, ele não tinha o direito de deixar o lixo para fora, né? Daquele jeito que ele deixou, mas ele deixou. Só que aí essas regras estão dentro de você porque você acredita que aquilo é errado, então você começa a se irritar com o comportamento dessa outra pessoa. Compreende? Então, a raiva tem por base regras que você, na sua cabeça, cria para o outro, só que o outro não cumpre, aquilo te irrita, te incomoda, porque você pensa, ele tinha que ter feito aquilo que ele não fez. E aí, o outro pode até saber da regra, por exemplo, né, uma regra interna dentro de uma empresa. E aí, a raiva que você sente em relação ao outro não cumprir com aquela determinada regra também é devido à sua rigidez ou inflexibilidade. A sua, de repente, falta de compreensão de que o outro pode ter dificuldades para lidar com aquela determinada regra, ele pode ter passado por um dia muito complicado e não cumpriu com o que ele deveria fazer, tá com uma atenção um pouquinho mais distraída, né? Então, você não levou em consideração essas variáveis e sentiu raiva e alguma irritação, porque a irritação ela tem por base a raiva, só que é uma raiva moderada, né? É uma raiva menor, em menor grau. Então, se você for levar em consideração uma série de irritações, né, uma do lado da outra, você vai ter a raiva como uma consequência, né? A raiva ela é a explosão das irritações, vamos chamar assim. Assim, a gente pode compreender que, no fundo, a raiva esconde uma necessidade que você sente de controlar o outro, mas você não consegue. Você quer que o outro faça determinada coisa, mas ele não faz, justamente porque você não tem como controlar o comportamento do outro. Você só tem como controlar essa pessoinha que tá aí dentro de você, que é você mesma. Então, quanto mais você foca no que está fora de você, ou você vai sentir raiva ou você vai sentir ansiedade. Porque a base da raiva e da ansiedade, embora tenham pensamentos que são diferentes, elas têm a mesma essência, que é você tentar controlar o que está fora e não o que está dentro. Porque o que está fora é impossível, não tem como você controlar o que o outro vai pensar de você ou o que o outro vai fazer. Tem como você controlar como você vai reagir em relação ao comportamento do outro. Eu te convido para fazer uma atividade. Para observar as pessoas, o comportamento das pessoas que sentem raiva. Talvez você não encontre, né, no seu dia a dia, no meio do seu caminho, enfim. Mas você pode, de repente, baixar vídeos, tem vídeos aos montes aí na internet, ou ver filmes, né, de alguém expressando raiva. Ou pesquisar alguém expressando raiva, enfim, não sei. Se você for ver, né, o comportamento de quem sente raiva e não consegue controlar essa raiva, ela começa a xingar a outra pessoa
de tudo quanto é coisa que não condiz necessariamente com aquilo que é o foco que ela tá com raiva, né? Então, vamos supor, alguém passou por cima, sei lá, passou na sua frente no trânsito, né? Fez alguma coisa totalmente errada, fora das regras. Aí você se irrita, buzina e começa a xingar o cara de um monte de coisa, um monte de palavrão um atrás do outro. Se você for analisar a base dos palavrões, filho de não sei o que, né? Aí vamos analisar esse palavrão, por exemplo, pensando aqui, né? A gente não falou palavrão, mas vamos lá. Faz sentido o cara ser isso só porque ele passou na sua frente no cruzamento? Se você for ver a base dos xingamentos, eles não têm o menor nexo. Eles apenas são ditos da boca para fora para expressar um sentimento que a pessoa não está conseguindo controlar. E porque ela não consegue controlar, ela fica arranjando palavras para expressar o tamanho do descontrole que é a raiva que ela está sentindo. Percebeu? É só você observar uma criança. A criança é a mais autêntica de todas, né? Já não chegou na fase do adulto que usa máscaras, que isso é péssimo também. A criança vai e xinga, por exemplo, você não fez o que ela queria. Ela queria comer bala antes do almoço, você falou, tem que ser só depois do almoço. Aí a criança começa a xingar, berrar e tal, e te xingar de feia, boba e chata. Agora, avalie o xingamento dessa criança. Você só é feia porque você não deu a bala pra ela? Não tem coerência esse xingamento. Não faz sentido, não tem lógica. Eu sou chata, pode até ser, isso pode fazer sentido, ser chata pra criança. Boba, só porque eu não dei... Entende? Não tem coerência os xingamentos de quem está com a raiva, de quem está exaltado emocionalmente. Você não consegue discernir as suas palavras quando você está com as emoções à flor da pele, quando você está exaltado e principalmente quando você está com raiva. Agora, fazendo uma analogia com esse comportamento infantil que eu dei de exemplo, a raiva no adulto é o comportamento infantil da criança de teimosia contra os fatos que ele não pode mudar. Ou seja, é como se o adulto estivesse ali teimando que tem que ser de um jeito, mas não dá para ser daquele jeito, né? Mas ele tá teimando como uma criança birrenta que quer que aquilo saia do jeito que ele quer e por isso que ele sente a raiva. Percebeu essa semelhança? Enquanto esse adulto não observar a situação com a maturidade do adulto que ele é, observar os fatos, observar os acontecimentos sem julgar, porque o seu julgamento é um julgamento repleto de pensamentos baseados em suas próprias experiências e que não corresponde à realidade. Compreende isso? O comportamento do outro é problema do outro, não é meu problema, então eu não tenho que me irritar com esse outro. Se eu me irrito, eu tô projetando alguma coisa ali, eu tô me identificando com alguma coisa ali naquele comportamento da pessoa. Então, se eu tô irritado com essa outra pessoa, se eu tô com raiva dessa outra pessoa, o problema é meu, não é da outra pessoa. O que me cabe é controlar essa raiva, é observar o comportamento daquela outra pessoa e avaliar que aquele comportamento dela tem uma razão. Pode ser um comportamento totalmente equivocado ou pode ser um comportamento ok, razoável, mas ela deve ter os motivos dela para agir da forma como ela está agindo. Então é você lançar um olhar diferenciado para os acontecimentos, percebendo que você não é o centro do universo, você não é uma pessoa que tem toda a razão do mundo e os outros não têm razão nenhuma. Então é importante você abaixar essa guarda, observar os acontecimentos, avaliar que tem múltiplas razões para aqueles acontecimentos estarem acontecendo da forma como estão acontecendo ou tendo essa razão, enfim, de acontecer. Então, cada situação tem um motivo por trás que a gente não está enxergando. E quanto mais a gente julga aqueles acontecimentos, mais encharcados de pensamentos nossos a gente está colocando aquela situação, o que não vai corresponder à realidade, porque vai ser a nossa realidade, não a realidade do outro.
Então, quanto mais a gente exercitar esse olhar de observação, ao invés de julgamento, menos raiva, menos irritação a gente vai sentir. E mais empatia a gente também vai desenvolver. Essa mudança de percepção já ajuda bastante a dissipar ou iniciar essa dissipação da raiva. Porém, para a gente acabar com a raiva, né, de uma maneira mais profunda, é importante a gente utilizar aquela técnica que eu já passei para vocês em outro vídeo e que eu sempre passo na clínica, que é o mapeamento dos pensamentos. É a técnica do ABC, né, da terapia cognitiva comportamental. Se você identifica os pensamentos disfuncionais que estão por trás da sua raiva, porque é muito particular, cada um vai ter um pensamento que motiva determinado sentimento e comportamento, você identificando, não estou dizendo que você vai mudar ali na hora, mas com o tempo você vai mudando esse comportamento, esse sentimento, compreende? Mas beleza. Tá, quando a raiva vem, a raiva e a ansiedade são emoções que são muito fortes. Quando ela já vem à tona, pronto, você não tem mais controle. Essa técnica que eu falei antes é para você prevenir, é para você trabalhar com a dissipação, a disseminação, acabar mesmo de vez com a raiva, né? Mas isso também não vai ser do dia para a noite. Então, quando a raiva vem, o que eu faço? Tenho algumas técnicas para te passar, mas assim, vamos pensar naquela pessoa extremamente descontrolada que sente raiva e não consegue controlar essa raiva e age com a raiva. Porque a grande questão, tanto da raiva quanto da ansiedade, esses dois sentimentos, a gente já falou um vídeo aí sobre só a ansiedade, mas tanto um quanto o outro é você não agir nem com a raiva, nem com a ansiedade. Porque se você age com a raiva ou você age com a ansiedade, a tendência é você atropelar tudo e fazer tudo errado e mais pra frente você se arrepender. Depois que a raiva passar, você vai se arrepender. Ou depois que a ansiedade passar, você vai se arrepender. Então, por isso que são dois sentimentos que a gente precisa urgentemente, pra gente dizer urgentemente mesmo, controlar. Então, a gente tem técnicas para cada uma desses sentimentos, dessas emoções, e a gente também tem técnicas para mudar a conexão, para poder mudar a base disso, antes que esse sentimento venha à tona. Então, cada caso é um caso, por isso que é importante procurar uma terapia. Mas eu vou te passar as técnicas para aliviar a raiva na hora que ela vem, para você não fazer besteira. Então, geralmente a raiva vem carregada de uma adrenalina, de uma emoção forte que faz você querer esmurrar todo mundo. É mais ou menos assim, não é? As pessoas que são mais controladas, elas tendem a não manifestar. Algumas tendem a guardar. É importante a gente sentir todas as emoções. Observe isso que eu tô dizendo. Você não pode se reprimir, você não pode reprimir a sua raiva, você não pode reprimir a sua ansiedade, que isso vai se transformar em alguma coisa. Você precisa aprender a lidar com essas emoções que são fortes, né? Na hora que elas vêm. E aplicar algumas técnicas que foram aquelas que eu comentei antes, com ajuda terapêutica, na maioria das vezes, para você acabar com esses sentimentos que não são legais, ou pelo menos minimizar, lidar melhor, entende? Que assim, a gente vai de vez em quando sentir uma raiva, tá tudo certo, né? O importante é a gente controlar isso. E o que a gente faz? Tem aquelas pessoas que elas têm alguns problemas, têm alguns transtornos, eu já comentei inclusive do transtorno borderline, né? Ele é movido pela raiva. A pessoa que tem esse transtorno de personalidade borderline, ela é movida pela raiva. Então, tem algumas pessoas que precisam mesmo assim de técnicas enquanto elas não mudam a cognição para elas conseguirem controlar essa emoção e não agirem, não fazerem besteira, literalmente, baseados na raiva. Quais são algumas técnicas que eu vou passar para vocês? Uma delas, eu tô com muita raiva, tô ali discutindo com o meu chefe, sei lá, tô com uma vontade de esmurrar. Eu sei que eu sou uma pessoa que, às vezes, é claro, gente, se for uma pessoa descontrolada, que a ponto de bater, de violentar e etc, precisa de medicação, tá, gente? Eu não tô excluindo isso da pauta. Com medicação você controla melhor os comportamentos dessa raiva,
né? Mas é óbvio, todo mundo que faz acompanhamento com o medicamento precisa de terapia. Então não é só psiquiatria com medicação, é psicologia com mudança cognitiva. Então, o que acontece? Beleza, vamos lá, quero controlar, eu não quero sentir isso, tô com muita raiva, então é apertar, por exemplo, a ponta de uma caneta. Dói, é uma dor que você sente quando você aperta. Então você vai desviar o foco da sua raiva para a dor na ponta do seu dedo. É uma estratégia. Outra estratégia que pode não ser muito agradável para as mulheres ou para quem tem uma vaidade assim, né? Ou tá ali no dia a dia. Mas é uma estratégia para, de repente, se você tá em casa, começa a sentir uma raiva, enfim. Tô dando alguns exemplos. É colocar a cabeça num balde de água. Exatamente, é encher um balde de água, colocar a cabeça dentro. E ficar ali, segurar um pouquinho, alguns segundos e tirar a cabeça. Também ajuda a aliviar a raiva. É uma estratégia, tá? E eu não vou excluir a atividade física disso, que é funcional, que é super útil tanto para raiva quanto para ansiedade. Porque você libera serotonina, que é o hormônio do prazer. Gente, quem tá com raiva tá super irritado, tá super incomodado, tá pensando coisas super negativas do outro e dele mesmo, porque tudo que você pensa do outro, você tá emitindo esse pensamento para você. Isso aí eu posso comentar em outro vídeo. Então pensa, quando você faz uma atividade física, uma caminhada, se você corre, tá, você não pode fazer isso agora, porque você tá dentro do ambiente de trabalho e tá com muita raiva ali, entra no banheiro, faz um polichinelo, sei lá, qualquer coisa que faça você se movimentar a sua energia e liberar a serotonina, o hormônio do prazer, certo? Endorfina, enfim, essas coisas. Então é importantíssimo você se ligar nessas técnicas, tá? Outra técnica, se você tiver em casa, não sei, se tiver acesso a isso, o gelo. Você pegar o gelo e apertar o gelo na mão também. Só que é claro, para você não queimar a sua mão, você cobrir o gelo com um pano e segurar, porque aquilo vai gelar a sua mão, né? Se você tiver um pano fino, para você ter mais contato com esse gelo e ficar gelado ali, e isso vai gerar um incômodo. Então, tudo isso ajuda você a tirar o foco da atenção da raiva e você a mudar esse comportamento da raiva, porque você se condiciona a sentir dor toda vez que você sente raiva. Compreende essa ideia? Né? Se você aperta uma caneta toda vez que você sente raiva, você está se condicionando a associar a raiva como algo negativo que você não deve. Aí você vai apertar a ponta da caneta. Isso é um comportamento assim, imediato, toda vez que a raiva vier. Então, primeiro que você tira o foco da raiva na hora que você aperta a ponta da caneta. É o primeiro motivo, para você não fazer besteira ali na hora. E segundo, que você começa a condicionar a sua mente, né? Porque a gente pode enganar o nosso cérebro tranquilamente, nós somos sugestionáveis o tempo todo, nós somos mais inconscientes do que conscientes. Então você condiciona o seu cérebro a associar a raiva como algo negativo, para você não pode sentir mais isso. Então veja que isso é uma medida paliativa para o momento. Agora, a mudança mais profunda vai acontecer com a mudança cognitiva, com a terapia, com o foco no seu aprofundamento, com o acesso a emoções mais profundas que você não quer ver, que vai doer e você precisa entrar em contato com elas para você poder mudar. Se você foge de emoções que são negativas, enfim, você não vai mudar. Você vai continuar na sua zona de conforto. Então é importantíssimo você acessar as coisas que você não quer ver. Que o que você não quer ver é ali que está o problema, né? Caso queira se aprofundar, eu faço atendimentos clínicos pela abordagem cognitiva comportamental, online e presencial, e também realizo palestras, capacitações e treinamentos na área de relacionamentos e comunicação. Então, se você gostou, já deixa seu like aí, compartilha esse vídeo, lembrando que quanto mais a gente compartilha, mais chances a gente tem de ajudar outras pessoas. E até o próximo vídeo.